relaxar nossa mente e o nosso coração. Vamos nos concentrar para ouvir novamente a continuação do livro da Anísio Silveira sobre Jung. Estávamos falando do processo de individuação. Agora vamos continuar. A preliminar será o desvestimento das falsas roupagens da persona. Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive, o homem assume uma aparência que geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. Apresenta-se tais como os outros esperam que ele seja, ou como ele desejaria ser, do que realmente como é. A essa aparência artificial, Jung chama persona, designação muito adequada, pois os antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o ator usava segundo o papel que ia representar. O professor, o médico, o militar, por exemplo, de ordinário, mantém uma fachada de acordo com as convenções coletivas, quer no vestir, no falar ou nos gestos. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva. Se, numa certa medida, a persona representa um sistema útil de defesa, poderá suceder que seja tão excessivamente valorizada a ponto de o ego consciente identificar-se com ela. O indivíduo funde-se então com seus cargos e títulos, ficando reduzido a uma impermeável casca de revestimentos. Por dentro não passa de lamentável farrapo, que facilmente será estraçalhado se soprarem lufadas fortes vindas do inconsciente. Nenhum exemplo ilustrará melhor o que seja a persona que o conto de Machado de Assis, O Espelho. Nesse conto, Machado de Assis apresenta a teoria de que o homem tem duas almas, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a boca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. E narra o caso de um jovem que, sendo nomeado alferes da Guarda Nacional, tanto se identificou com a patente que o alferes eliminou o homem. Quando, por circunstâncias especiais, ele foi obrigado a ficar sozinho numa casa de campo, onde não havia ninguém para prestar as louvações e marcas de respeito devidas ao alferes, sentiu-se completamente vazio. Até sua imagem no espelho, ele havia esfumada, sem contorno nítido. Esse fenômeno estranho levou-o ao pânico. Desesperado, lembrou-se de vestir a farda de alferes. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto mais dolorosa será a operação psicológica para despi-la. Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o mundo, aparece uma face desconhecida. Olhar-se no espelho, que refletia calmamente essa face, é de certo um ato de coragem. Será visto nosso lado escuro, onde moram todas as coisas que nos desagradam em nós, ou mesmo que nos assustam.
repugnam e que por isso reprimimos, nós a projetamos no outro, seja ele o nosso vizinho, o nosso inimigo político ou uma figura simbólica, como o demônio. E assim permanecemos inconscientes de que as abrigamos dentro de nós. Lançar luz sobre os recantos tem como resultado o alargamento da consciência. Já não é o outro quem está sempre errado. Descobrimos que frequentemente a trave está em nosso próprio olho. Quanto mais a sombra for reprimida, mais se tornará espessa e negra. Exemplo impressionante desse fenômeno de dinâmica psíquica encontra-se no conto de R. Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que o cinema divulgou num filme titulado O Médico e o Monstro. O Dr. Jekyll era um médico admirado pela sua capacidade, afável com os amigos e cheio de bondade para os seus doentes. Mr. Hyde, um ser moralmente insensível, sempre pronto a cometer crimes. Os dois eram a mesma pessoa. É muito curioso que o conto de Stevenson tenha tido origem num sonho do autor e logo haja sido escrito quase sem pausas em 3 dias. Trata-se de um extraordinário documento psicológico. Jekyll descreve-se: meu maior defeito em uma certa disposição natural para o prazer, disposição que fez a felicidade de muitos outros, mas que eu achava difícil conciliar com o meu imperioso desejo de andar de cabeça erguida. Usava então diante do público de uma aparência mais grave que o comum. Ele se surpreendia ao ver que, sob a forma de Hyde, não lhe contentavam os prazeres que Jekyll não se permitia. Hyde, como personagem autônomo, livre de seguir seus impulsos, ia muito além. Revelava-se intrinsecamente mal, capaz de todas as vilezas. A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos, qualidades valiosas que não se desenvolveram devido a condições externas desfavoráveis ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para levá-las adiante, quando isso exigisse ultrapassar convenções vulgares. A sombra coincide com o inconsciente freudiano e com o inconsciente pessoal junguiano. Nos sonhos ela costuma aparecer personificada em indivíduos do mesmo sexo do sonhador, que representam, por assim dizer, o seu avesso. É um duro problema de início de análise o reconhecimento de figurantes do sonho, julgados desprezíveis pelo sonhador, como aspectos sombrios de sua personalidade. Mas a sombra ultrapassa os limites do pessoal e alonga-se na sombra coletiva. Veremos então homens civilizados, quando reunidos em massa, portavam-se segundo os mais inferiores padrões, caírem presas de preconceitos coletivos, de discriminações raciais, fabricarem bodes expiatórios, tornarem-se ávidos destrutivos sanguinários. Os exemplos são múltiplos e, infelizmente, estão de tal modo presentes no mundo contemporâneo que será desnecessário citá-los.
depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta. É a confrontação da ânima. Então vamos continuar. No próximo encontro, vamos falar sobre a ânima. Importante esse estudo sobre Jung, é muito profundo. É importante que a gente veja isso muitas e muitas vezes. Peço também que vocês compareçam à casa de Lakshmi para confrontar com os vários itens do estudo e que procurem no YouTube o meu canal Catarina Garcia de Souza. A casa de Lakshmi oferece cursos gratuitos e oferece programações infinitas, perfeitas, que vão auxiliar as pessoas. Importante estudar com calma, fazer esses estudos sobre o livro de Jung. Fica com Deus. Namastê. Relaxar nossa mente e o nosso coração. Concentrar para ouvir novamente a continuação do livro da Anice Silveira sobre Jung. Estávamos falando do processo de individuação. Agora vamos continuar. A preliminar será o desvestimento das falsas roupagens da persona. Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive, o homem assume uma aparência que geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. Apresenta-se tais como os outros esperam que ele seja, ou como ele desejaria ser, do que realmente como é. A essa aparência artificial, Jung chama persona, designação muito adequada, pois os antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o ator usava segundo o papel que ia representar. O professor, o médico, o militar, por exemplo, de ordinário, mantém uma fachada de acordo com as convenções coletivas, quer no vestir, no falar ou nos gestos. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva. Se, numa certa medida, a persona representa um sistema útil de defesa, poderá suceder que seja tão excessivamente valorizada a ponto de o ego consciente identificar-se com ela. O indivíduo funde-se então com seus cargos e títulos, ficando reduzido a uma impermeável casca de revestimentos. Por dentro não passa de lamentável farrapo, que facilmente será estraçalhado se soprarem lufadas fortes vindas do inconsciente. Nenhum exemplo ilustrará melhor o que seja a persona que o conto de Machado de Assis, O Espelho. Nesse conto, Machado de Assis apresenta a teoria de que o homem tem duas almas, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a boca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. E narra o caso de um jovem que, sendo nomeado alferes da Guarda Nacional,
sozinho numa casa de campo, onde não havia ninguém para prestar as louvações e marcas de respeito devidas ao alferes, sentiu-se completamente vazio. Até sua imagem no espelho ele havia esfumada, sem contorno nítido. Esse fenômeno estranho levou-o ao pânico. Desesperado, lembrou-se de vestir a farda de alferes. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto mais dolorosa será a operação psicológica para desvi-la. Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o mundo, aparece uma face desconhecida. Olhar-se no espelho, que refletia calmamente essa face, é de certo um ato de coragem. Será visto nosso lado escuro, onde moram todas as coisas que nos desagradam em nós, ou mesmo que nos assustam. É nossa sombra. Os primitivos acreditavam que a sombra projetada por seus corpos ou sua imagem refletida na água fosse uma parte viva deles próprios. E, com efeito, a sombra, em sentido psicológico, faz parte da personalidade total. As coisas que não aceitamos em nós, que nos repugnam e que por isso reprimimos, nós a projetamos no outro, seja ele o nosso vizinho, o nosso inimigo político ou uma figura simbólica, como o demônio. E assim permanecemos inconscientes de que as abrigamos dentro de nós. Lançar luz sobre os recantos tem como resultado o alargamento da consciência. Já não é o outro quem está sempre errado. Descobrimos que frequentemente a trave está em nosso próprio olho. Quanto mais a sombra for reprimida, mais se tornará espessa e negra. Exemplo impressionante desse fenômeno de dinâmica psíquica encontra-se no conto de R. Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que o cinema divulgou num filme titulado O Médico e o Monstro. O Dr. Jekyll era um médico admirado pela sua capacidade, afável com os amigos e cheio de bondade para os seus doentes. Mr. Hyde, um ser moralmente insensível, sempre pronto a cometer crimes. Os dois eram a mesma pessoa. É muito curioso que o conto de Stevenson tenha tido origem num sonho do autor e logo haja sido escrito quase sem pausas em 3 dias. Trata-se de um extraordinário documento psicológico. Jekyll descreve-se: meu maior defeito em uma certa disposição natural para o prazer, disposição que fez a felicidade de muitos outros, mas que eu achava difícil conciliar com o meu imperioso desejo de andar de cabeça erguida. Usava então diante do público de uma aparência mais grave que o comum. Ele se surpreendia ao ver que, sob a forma de Hyde, não lhe contentavam os prazeres que Jekyll não se permitia. Hyde, como personagem autônomo, livre de seguir seus impulsos, ia muito além. Revelava-se intrinsecamente mau, capaz de todas as vilezas. A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas.
exemplos são múltiplos e, infelizmente, estão de tal modo presentes no mundo contemporâneo que será desnecessário citá-los. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta. É a confrontação da ânima. Então vamos continuar. No próximo encontro, vamos falar sobre a ânima. Importante esse estudo sobre Jung, é muito profundo. É importante que a gente veja isso muitas e muitas vezes. Peço também que vocês compareçam à casa de Lakshmi para confrontar com os vários itens de estudo e que procurem no YouTube o meu canal Catarina Garcia de Souza. A casa de Lakshmi oferece cursos gratuitos e oferece programações infinitas, perfeitas, que vão auxiliar as pessoas. Importante estudar com calma, fazer esses estudos sobre o livro de Jung. Fica com Deus. Namastê. Relaxar nossa mente e o nosso coração. Concentrar para ouvir novamente a continuação do livro da Anice Silveira sobre Jung. Estávamos falando do processo de individuação. Agora vamos continuar. A preliminar será o desvestimento das falsas roupagens da persona. Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive, o homem assume uma aparência que geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. Apresenta-se tais como os outros esperam que ele seja, ou como ele desejaria ser, do que realmente como é. A essa aparência artificial, Jung chama persona, designação muito adequada, pois os antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o ator usava segundo o papel que ia representar. O professor, o médico, o militar, por exemplo, de ordinário, mantém uma fachada de acordo com as convenções coletivas, quer no vestir, no falar ou nos gestos. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva. Se, numa certa medida, a persona representa um sistema útil de defesa, poderá suceder que seja tão excessivamente valorizada a ponto de o ego consciente identificar-se com ela. O indivíduo funde-se então com seus cargos e títulos, ficando reduzido a uma impermeável casca de revestimentos. Por dentro não passa de lamentável farrapo, que facilmente será estraçalhado se soprarem lufadas fortes vindas do inconsciente. Nenhum exemplo ilustrará melhor o que seja a persona que o conto de Machado de Assis, O Espelho. Nesse conto, Machado de Assis apresenta a teoria de que o homem tem duas almas, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a boca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. E narra o caso de um jovem que, sendo nomeado alferes da
da Guarda Nacional tanto se identificou com a patente que o alferes eliminou o homem. Quando, por circunstâncias especiais, ele foi obrigado a ficar sozinho numa casa de campo, onde não havia ninguém para prestar as louvações e marcas de respeito devidas ao alferes, sentiu-se completamente vazio. Até sua imagem no espelho, ele havia esfumada, sem contorno nítido. Esse fenômeno estranho levou-o ao pânico. Desesperado, lembrou-se de vestir a farda de alferes. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto mais dolorosa será a operação psicológica para desvi-la. Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o mundo, aparece uma face desconhecida. Olhar-se no espelho, que refletia calmamente essa face, é de certo um ato de coragem. Será visto nosso lado escuro, onde moram todas as coisas que nos desagradam em nós, ou mesmo que nos assustam. É nossa sombra. Os primitivos acreditavam que a sombra projetada por seus corpos ou sua imagem refletida na água fosse uma parte viva deles próprios. E, com efeito, a sombra, em sentido psicológico, faz parte da personalidade total. As coisas que não aceitamos em nós, que nos repugnam e que por isso reprimimos, nós a projetamos no outro, seja ele o nosso vizinho, o nosso inimigo político ou uma figura simbólica, como o demônio. E assim permanecemos inconscientes de que as abrigamos dentro de nós. Lançar luz sobre os recantos tem como resultado o alargamento da consciência. Já não é o outro quem está sempre errado. Descobrimos que frequentemente a trave está em nosso próprio olho. Quanto mais a sombra for reprimida, mais se tornará espessa e negra. Exemplo impressionante desse fenômeno de dinâmica psíquica encontra-se no conto de R. Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que o cinema divulgou num filme titulado O Médico e o Monstro. O Dr. Jekyll era um médico admirado pela sua capacidade, afável com os amigos e cheio de bondade para os seus doentes. Mr. Hyde, um ser moralmente insensível, sempre pronto a cometer crimes. Os dois eram a mesma pessoa. É muito curioso que o conto de Stevenson tenha tido origem num sonho do autor e logo haja sido escrito quase sem pausas em 3 dias. Trata-se de um extraordinário documento psicológico. Jekyll descreve-se: meu maior defeito em uma certa disposição natural para o prazer, disposição que fez a felicidade de muitos outros, mas que eu achava difícil conciliar com o meu imperioso desejo de andar de cabeça erguida. Usava então diante do público de uma aparência mais grave que o comum. Ele se surpreendia ao ver que, sob a forma de Hyde, não lhe contentavam os prazeres que Jekyll não se permitia. Hyde, como personagem autônomo, livre de seguir seus impulsos, ia muito além. Revelava-se intrinsecamente mal, capaz de todas as vilezas. A sombra é uma espessa massa de componentes diversos
enumerando desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos, qualidades valiosas que não se desenvolveram devido a condições externas desfavoráveis ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para levá-las adiante, quando isso exigisse ultrapassar convenções vulgares. A sombra coincide com o inconsciente freudiano e com o inconsciente pessoal junguiano. Nos sonhos, ela costuma aparecer personificada em indivíduos do mesmo sexo do sonhador, que representam, por assim dizer, o seu avesso. É um duro problema de início de análise o reconhecimento de figurantes do sonho, julgados desprezíveis pelo sonhador, como aspectos sombrios de sua personalidade. Mas a sombra ultrapassa os limites do pessoal e alonga-se na sombra coletiva. Veremos então homens civilizados, quando reunidos em massa, portavam-se segundo os mais inferiores padrões, caírem presas de preconceitos coletivos, de discriminações raciais, fabricarem bodes expiatórios, tornarem-se ávidos destrutivos sanguinários. Os exemplos são múltiplos e, infelizmente, estão de tal modo presentes no mundo contemporâneo que será desnecessário citá-los. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta. É a confrontação da ânima. Então vamos continuar. No próximo encontro, vamos falar sobre a ânima. Importante, esse estudo sobre Jung é muito profundo. É importante que a gente veja isso muitas e muitas vezes. Peço também que vocês compareçam à casa de Lakshmi para confrontar com os vários itens de estudo e que procurem no YouTube o meu canal, Catarina Garcia de Souza. A casa de Lakshmi oferece cursos gratuitos e oferece programações infinitas, perfeitas, que vão auxiliar as pessoas. Importante estudar com calma, fazer esses estudos sobre o livro de Jung. Fica com Deus. Namastê. Relaxar nossa mente e o nosso coração. Concentrar para ouvir novamente a continuação do livro da Nice Silveira sobre Jung. Estávamos falando do processo de individuação. Agora vamos continuar. A preliminar será o desvestimento das falsas roupagens da persona. Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive, o homem assume uma aparência que geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. Apresenta-se tais como os outros esperam que ele seja, ou como ele desejaria ser, do que realmente como é. A essa aparência artificial, Jung chama persona, designação muito adequada, pois os antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o
ator usava segundo o papel que ia representar. O professor, o médico, o militar, por exemplo, de ordinário, mantém uma fachada de acordo com as convenções coletivas, quer no vestir, no falar ou nos gestos. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva. Se, numa certa medida, a persona representa um sistema útil de defesa, poderá suceder que seja tão excessivamente valorizada a ponto de o ego consciente identificar-se com ela. O indivíduo funde-se então com seus cargos e títulos, ficando reduzido a uma impermeável casca de revestimentos. Por dentro não passa de lamentável farrapo, que facilmente será estraçalhado se soprarem lufadas fortes vindas do inconsciente. Nenhum exemplo ilustrará melhor o que seja a persona que o conto de Machado de Assis, O Espelho. Nesse conto, Machado de Assis apresenta a teoria de que o homem tem duas almas, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a boca, um voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. E narra o caso de um jovem que, sendo nomeado alferes da Guarda Nacional, tanto se identificou com a patente que o alferes eliminou o homem. Quando, por circunstâncias especiais, ele foi obrigado a ficar sozinho numa casa de campo, onde não havia ninguém para prestar as louvações e marcas de respeito devidas ao alferes, sentiu-se completamente vazio. Até sua imagem no espelho ele havia esfumada, sem contorno nítido. Esse fenômeno estranho levou-o ao pânico. Desesperado, lembrou-se de vestir a farda de alferes. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava, enfim, a alma exterior. Quanto mais a persona aderir à pele do ator, tanto mais dolorosa será a operação psicológica para despi-la. Quando é retirada a máscara que o ator usa nas suas relações com o mundo, aparece uma face desconhecida. Olhar-se no espelho, que refletia calmamente essa face, é de certo um ato de coragem. Será visto nosso lado escuro, onde moram todas as coisas que nos desagradam em nós, ou mesmo que nos assustam. É nossa sombra. Os primitivos acreditavam que a sombra projetada por seus corpos ou sua imagem refletida na água fosse uma parte viva deles próprios. E, com efeito, a sombra, em sentido psicológico, faz parte da personalidade total. As coisas que não aceitamos em nós, que nos repugnam e que por isso reprimimos, nós a projetamos no outro, seja ele o nosso vizinho, o nosso inimigo político ou uma figura simbólica, como o demônio. E assim permanecemos inconscientes de que as abrigamos dentro de nós. Lançar luz sobre os recantos tem como resultado o alargamento da consciência. Já não é o outro quem está sempre errado. Descobrimos que frequentemente a trave está em nosso próprio olho. Quanto mais a sombra for reprimida, mais se tornará espessa e negra. Exemplo impressionante desse fenômeno de dinâmica psíquica encontra-se no conto
Dr. Jekyll era um médico admirado pela sua capacidade, afável com os amigos e cheio de bondade para os seus doentes. Mr. Hyde, um ser moralmente insensível, sempre pronto a cometer crimes. Os dois eram a mesma pessoa. É muito curioso que o conto de Stevenson tenha tido origem num sonho do autor e logo haja sido escrito quase sem pausas em 3 dias. Trata-se de um extraordinário documento psicológico. Jekyll descreve-se: meu maior defeito em uma certa disposição natural para o prazer, disposição que fez a felicidade de muitos outros, mas que eu achava difícil conciliar com o meu imperioso desejo de andar de cabeça erguida. Usava então diante do público de uma aparência mais grave que o comum. Ele se surpreendia ao ver que, sob a forma de Hyde, não lhe contentavam os prazeres que Jekyll não se permitia. Hyde, como personagem autônomo, livre de seguir seus impulsos, ia muito além. Revelava-se intrinsecamente mau, capaz de todas as vilezas. A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores, complexos reprimidos, até forças verdadeiramente maléficas, negrumes assustadores. Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos, qualidades valiosas que não se desenvolveram devido a condições externas desfavoráveis ou porque o indivíduo não dispôs de energia suficiente para levá-las adiante, quando isso exigisse ultrapassar convenções vulgares. A sombra coincide com o inconsciente freudiano e com o inconsciente pessoal junguiano. Nos sonhos, ela costuma aparecer personificada em indivíduos do mesmo sexo do sonhador, que representam, por assim dizer, o seu avesso. É um duro problema de início de análise o reconhecimento de figurantes do sonho, julgados desprezíveis pelo sonhador, como aspectos sombrios de sua personalidade. Mas a sombra ultrapassa os limites do pessoal e alonga-se na sombra coletiva. Veremos então homens civilizados, quando reunidos em massa, portavam-se segundo os mais inferiores padrões, cair em presas de preconceitos coletivos, de discriminações raciais, fabricarem bodes expiatórios, tornarem-se ávidos destrutivos sanguinários. Os exemplos são múltiplos e, infelizmente, estão de tal modo presentes no mundo contemporâneo que será desnecessário citá-los. Depois de travar conhecimento com a própria sombra, uma tarefa muito mais difícil se apresenta. É a confrontação da ânima. Então vamos continuar. No próximo encontro, vamos falar sobre a ânima. Importante esse estudo sobre Jung, é muito profundo. É importante que a gente veja isso muitas e muitas vezes. Peço também que vocês compareçam à casa de Lakshmi para confrontar com os vários itens do estudo e que procurem no YouTube o meu canal Catarina Garcia de Souza. A casa de Lakshmi oferece cursos gratuitos e oferece programações infinitas
auxiliar as pessoas. Importante estudar com calma, fazer esses estudos sobre o livro de Jung. Fica com Deus. Namastê. Relaxar nossa mente e o nosso coração. Vamos nos concentrar para ouvir novamente a continuação do livro da Anice Silveira sobre Jung. Estávamos falando do processo de individuação. Agora vamos continuar. A preliminar será o desvestimento das falsas roupagens da persona. Para estabelecer contatos com o mundo exterior, para adaptar-se às exigências do meio onde vive, o homem assume uma aparência que geralmente não corresponde ao seu modo de ser autêntico. Apresenta-se tais como os outros esperam que ele seja, ou como ele desejaria ser, do que realmente como é. A essa aparência artificial, Jung chama persona, designação muito adequada, pois os antigos empregavam esse nome para denominar a máscara que o ator usava segundo o papel que ia representar. O professor, o médico, o militar, por exemplo, de ordinário, mantém uma fachada de acordo com as convenções coletivas, quer no vestir, no falar ou nos gestos. Os moldes da persona são recortes tirados da psique coletiva. Se, numa certa medida, a persona representa um sistema útil de defesa, poderá suceder que seja tão excessivamente valorizada a ponto de o ego consciente identificar-se com ela. O indivíduo funde-se então com seus cargos e títulos, ficando reduzido a uma impermeável casca de revestimentos. Por dentro não passa de lamentável farrapo, que facilmente será estraçalhado se soprarem lufadas fortes vindas do inconsciente. Nenhum exemplo ilustrará melhor o que seja a persona que o conto de Machado de Assis, O Espelho. Nesse conto, Machado de Assis apresenta a teoria de que o homem tem duas almas, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa, e assim também a boca, um voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. E narra o caso de um jovem que, sendo nomeado alferes da Guarda Nacional, tanto se identifica